Seja muito bem-vindo ao Dane-se. Tem uma pergunta para te fazer. Você acredita em vida depois da morte? Em reencarnação, reencontro de almas? Se você acredita, já deixa seu comentário aqui embaixo. Acredito. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque hoje, se você gosta desse assunto, você vai se apaixonar pelo Dane-se de hoje. Porque hoje eu recebo aqui no Dane-se a doutora em teologia cristã, que há muitos anos ajuda a educar e orientar as pessoas através da fé, Suzy Maria. Que prazer estar aqui. Obrigada por ter aceitado meu convite. Eu tô muito feliz, na verdade, de poder receber a Suzy hoje aqui, porque eu tenho muitas dúvidas para tirar com você. Vamos lá. Porque eu acho que o assunto do momento, vamos lá, junto talvez com as doenças mentais e problemas psicológicos que as pessoas estão tendo, é a espiritualidade. Porque é onde a gente pode muitas vezes encontrar cura para muitos problemas de saúde, não? Anne, quando tudo falha, só resta a fé. Quando a ciência não dá o remédio ou resposta para uma doença, resta a fé. Quando a gente perde para o mundo espiritual uma pessoa que ama demais, só resta a fé. E quando nós precisamos encontrar um novo caminho, você precisa frear a vida, olhar sua fé e fazer um novo caminho. Então a verdade é que diante das maiores dificuldades, o único elo nosso com a vida é a fé. Porque ela vai levar a esperança. Se morrer a esperança, sabendo que nem a ciência, nem a religião e nem a sociedade tem resposta para tudo, a gente fica vazio. Então, quando você sente esse vazio na alma, é a hora de parar e falar assim, onde está minha fé? Não é onde está minha religião, não é onde está minha crença, é onde está minha fé. Porque eu não preciso ter crenças para ter fé e não preciso ter religião para ter fé. Se tiver fé e crença com religião é bonito, mas não precisa ter. Uma coisa que sempre me falam e que eu falo, ai gente, mas o que eu faço? Como que faz isso? Eu não sei se para você que está nos assistindo aí, você também tem dificuldade de entender o que é a espiritualidade. Anne, você precisa se conectar com a sua espiritualidade. Mas o que é se conectar com a espiritualidade? É rezar? É fazer o quê? O que eu preciso fazer para me conectar com a minha espiritualidade? Nossa, olha que pergunta fantástica. Nós temos um guarda-chuva chamado espiritualidade. Embaixo desse guarda-chuva, que é a base da estrutura espiritual de uma pessoa, nós temos a mediunidade, a paranormalidade, a telepatia e a religião. Então tem 4 pilares nesse guarda-chuva. Então por isso que às vezes fala de espiritualidade, as pessoas confundem, porque ela não é uma coisa, ela é um pedacinho de cada coisa. Então tem gente que tem a sua espiritualidade só através da mediunidade. É lindo, vai no centro espírita, tem incorporação, tem paz, tem água fluidificada, tem psicografia. Uma ponta do iceberg. Depois você vai para a paranormalidade, que aí não depende da mediunidade. A paranormalidade é a capacidade de se conectar com tudo que tem vida. Eu posso me conectar com um animal, posso me conectar com um cristal e posso me conectar até com seres arcangélicos. Então a mediunidade, a paranormalidade, a telepatia é a única forma de comunicação quando mais nada resolve na sua vida. Você pode prender uma pessoa, Nelson Mandela, 27 anos numa cadeia. Ninguém prendeu os pensamentos dele. Então a telepatia está agindo com muito mais propriedade. E por último, da religiosidade, que quer dizer congregação. Local onde eu vou e congrego com aquelas pessoas da mesma fé. Quando eu somo as 4, eu vou chegar na espiritualidade. E por que eu separo assim? Os mestres me ensinaram a separar em 4. Porque às vezes eu estou na paranormalidade, estou criticando a mediunidade. Às vezes eu estou na religiosidade, estou criticando a paranormalidade. Sabendo que cada um desses pilares é uma pontinha só para construir isso que a gente chama de fé. Só para deixar claro, você vê espíritos? Eu vejo espíritos. Desde criança? Desde criança. Aqui, nesse momento, estamos só eu e você? Ou tem mais gente em volta aqui? Nesse momento, como eu não viria num convite tão bonito, sem pedir que algum dos mestres esteja comigo, eu estou com o Paulo do Brasil, ele está no nosso meio. Então, o mestre Paulo do Brasil é o mestre que, nessa vida, me ensinou desde que eu tinha 5 anos, eu vou fazer 60, então são 55 anos, todos os dias, de alguma forma, ele me ensinou alguma coisa, principalmente à noite, que eu vou em projeção astral. Mas, fora ele, se tiver um outro espírito, eu vejo no campo. Mas não tem não, a gente tem paz. Jura? Tem paz aqui, tô falando. Aqui, ó, tem uma... Sabe que isso é bonito, Anne? Como o seu propósito é muito bom... Seu propósito no canal, no Dane-se, na ideia de chamar as mulheres é muito bom, eles não têm por que vir interferir. Fala assim, o que eles viriam colaborar com a gente? Seja para o bem ou atrapalhar, seja para o mal. Você não faz mal para ninguém.
e você está fazendo o bem. Então está contribuindo com o bem, a luz deixa você tranquila, só protege. Você estivesse fazendo algo que fosse do mal, esse mal é que vai chegar em você. Então não. E os espíritos, isso também é bonito, apesar de ter muito espírito, são 6-1. Então se nós temos 8 bilhões de pessoas, nós temos quase 50 bilhões de espíritos na Terra. É o giro normal, o estoque de espírito para encarnar e se reencarnar. Ou seja, é uma galera que tá por aí, então. Muito maior, é 6-1, de certeza. Tenho até esotéricos que chegam a ver 8-1. É muito. E porque o mundo espiritual é muito mais importante que o material. E esse composto energético faz parte da nossa vida. Mesmo assim, eles não podem interferir na vida de ninguém sem autorização. Não pode. Se fizer, está infringindo uma lei universal. Então, assim, porque tem gente que fala assim, tem espíritos bons e espíritos ruins. Isso. Tem espírito ruim mesmo? Aí, esse aqui é bonito, né? Qual é a régua para chamar de bom ou ruim? Porque às vezes uma pessoa, a gente acha que ela é má, mas ela está na cultura dela. A cultura diz que se a pessoa roubar pode ser apedrejada em praça pública. Ela é má ou ela simplesmente cresceu assim? Então, depende da régua. Mas vamos pôr uma régua que bom é o que não faz mal para ninguém. Isso é ser bom. Não faço, só posso fazer mal, talvez mal para mim, mas para os outros jamais. Põe essa régua aqui. Então, o que é a sombra, o que é o mal? Toda vez que eu prejudico o outro, sabendo que eu estou prejudicando. Porque se eu não sei, não tenho consciência de que aquilo está prejudicando a outra pessoa, também não é o mal, é a ignorância. Nós temos que separar ignorância do mal. O que nós mais temos no planeta é a ignorância. A falta de conhecimento, a falta de respeito à opinião do outro, a falta de tolerância à falha dos outros. É isso. Então vamos passar a nossa reguinha de novo. Não fazendo mal para ninguém é um 1.0 do bem. Eu já começo o bem daqui. Eu estou fazendo o bem para os meus filhos, que é nesse momento os seres que eu mais amo. Eu estou na régua do bem. Mas não faço mais nada não faço mal, é suficiente. Não fazer o mal é mais importante do que tomar consciência do bem. Porque eu posso falar assim, não, eu faço bem para minha mãe, para o meu vizinho, vou lá no centro, no meu trabalho eu faço bem. Mas aqui eu tenho um ressentimento do passado que eu prejudico alguém. Isso aqui é tão pesado que invalida isso aqui. O importante é não fazer algo que prejudique o outro, tendo consciência que vai prejudicar. Nossa Senhora, mas tem muita gente que vai voltar muitas vezes ainda. Não, eu digo que não pode ter um extermínio da Terra porque não temos onde pôr todo mundo no umbral. Tem espaço para nós, não né? Não tem espaço. Se nós estamos na Terra, a Terra é um planeta, a gente chama de segunda categoria, né? Na categoria segundo Kardec, primitivo, prova e expiação, prova e regeneração, ditosos felizes e celestiais. Isso é bom porque dá para servir bem o mundo, o universo nisso aqui. A Terra está aqui na segunda categoria, prova e expiação. Prova e expiação. Prova e expiação. Prova, vim aprender. Expiação, vim pagar. Pode ser só prova? Pode. Pode ser só expiação? Também pode. Onde você está? Essa é a pergunta que a gente faz muito para as pessoas. Quais provas você tem passado? Você passou uma prova com a família enorme. Aquilo não é expiação. Vai ser castigo, não. A gente poder amar um espírito que partiu não pode ser expiação. É amor, isso é prova. Porque isso é complicado isso, viu, Suzy? Porque às vezes você perde alguém da sua família e fala, todo mundo tem o que merece, né? Eu tenho pavor dessa afirmação, porque ela põe todo mundo na mesma vala. Nós não temos o que merecemos, nós temos o que nós precisamos para sobreviver. Então, assim, às vezes fala assim, é preciso. Quem diz que não? Quem diz que lá na frente, você, talvez no momento, seus filhos se casando, entrando numa igreja, casando, que você possa olhar para trás e falar, olha a prova que eu passei, eu criei eles. E aí nesses momentos mais felizes é que a pessoa pode entender e falar assim, foi prova, mas eu fui aprovado. A gente busca a aprovação de Deus. A aprovação é passar pela dificuldade, a aprovação é entender a dificuldade. É engolir, nem pensar. É ter que conviver com quem você não ama, nem pensar. Isso também não é perdão. A aprovação é quando você segue adiante, apesar de toda a dificuldade. Todo mundo tem um grau de evidência? Todo mundo tem um grau de mediunidade. Mediunidade. É. As crianças, dizem que as crianças, elas conseguem ver espíritos. Eu lembro dos meus amigos imaginários, tá? De bater papo, de conversar. Eu tenho essa memória. E de conversar, ter altos papos, assim, profundos. E isso de uma certa forma era uma mediunidade. Por que a gente perde isso? Por que eu não continuei conversando com esses meus amigos imaginários? Essa questão é maravilhosa. Necessariamente não são espíritos que estão ali, mas pode ser você conectado a um outro mundo. Você pode estar conectado às pessoas da vida passada.
Você pode estar conectada por lembrança do sangue a antepassados seus. Então, a ancestralidade. Então, o composto é muito grande. Tem muita física quântica. Quando você, antes de atirar a bola, você tem um infinito de possibilidades. Então, cada caso a gente tem que olhar. Mas a criança tem mais facilidade, tanto de passar portais do tempo e ver o passado e o presente, e o futuro, desculpa, como tem essa capacidade de ver energias que estão circundando. Esse é muito importante. Por que a criança tem? Porque ela não questiona. É só por isso. É só porque se chegar um aqui meio diferente, é capaz de você nem querer fazer assim, nem conheço, como é que eu vou dar? A criança não. Se aproxima um animalzinho em espírito, se aproxima uma energia, se aproxima uma Nossa Senhora, uma energia crística. Eles ficam felizes porque eles reconhecem a luz. Então a criança dá essa passagem com mais facilidade. Por que não dura depois? Porque nós temos o corpo físico e o espírito. Então, o que manda na Terra, é claro que é o espírito preso num corpo. O que manda é o cérebro. Então, até os 7 anos, o cérebro ainda não está com impressões muito grandes. Tem espaço para a espiritualidade, eu falo que é vazar o cérebro. Depois dos 7, 8 anos, você começa a ter as emoções, as limitações, as crenças, tudo que vai permear a sua vida de adulto. Aí é o cérebro que comanda, o espírito começa a ficar fechado. Ele vai se fechando, e o cérebro vai tomando conta, porque senão a vida ia ser um inferno. Pensa se a criança, depois de 6, 7, 8 anos, continuasse com essa habilidade. Aí a Terra não era a Terra. E as novas gerações que estão vindo, as novas crianças, elas já vêm mais preparadas, mais evoluídas? Ou estando nesse plano astral, na Terra, está todo mundo aqui na prova e expiação? Não, esse realmente é uma das datas limites que Chico Xavier falava. Ele fala de 2 grandes datas limites. Uma das datas é a mudança completa até 2057 das gerações que estão vindo. Porque se existem esses mundos, tem espírito em todos eles. Para povoar a Terra, pode vir do primitivo, pode vir do regeneração, pode vir de todos e pode vir celestial. Jesus veio daqui, Buda veio daqui. Então pode vir qualquer uma das 4 categorias para a Terra. O que está acontecendo? Esta aqui e da própria categoria não está mais vindo. Então, obrigatoriamente está vindo das categorias de regeneração. Eles vêm, a gente chama de geração, tem umas pessoas chamando de corpo arco-íris, estão chamando de geração mendigo, tem um monte de nome. Para nós é geração resistência. Essa geração que vem, é por isso que está difícil a gente entender eles. Aí tem tanto diagnóstico de TDAH, autismo, um monte de diagnóstico de hiperatividade. Foi muito, 10 anos era muito famoso, porque nós, a nossa geração, que vem de prova e expiação e de primitivo, não está preparado para eles não. Então a questão não são eles, são nós. Nós não estamos preparados para eles serem acelerados e eles provocam a gente. Pega a geração X e Y, foi a que mais provocou a minha geração, a minha baby boomer, né? A minha pós-guerra. Então foi o que mais provocou. O que eles provocaram? Eles vieram e falaram, você não tem que trabalhar tanto. Você não tem que morrer para ter uma casa. Não é importante para mim os bens. E aí começou a chocar, porque a primeira geração pós-guerra teve que reconstruir o mundo. O que era importante na nossa época? Ter onde morar. Primeiro era não pagar aluguel, ter comida na mesa e, se puder, ter um veículo para andar. Era isso. Ter bicicleta para as crianças. 95% da população do planeta tinha esses sonhos que eram materiais. Essa é uma categoria nossa de geração. Aí vem a XY provocar e agora vem essa aí que eu tô chamando de geração resistência. Os bichinhos são bons, tá? Eles são diferenciados. Ou seja, então para quem acredita que o mundo vai acabar, não vai, né? Não, vai acabar para essa geração primitiva e prova e expiação. Para essa geração não volta mais para a Terra. Porque esses daqui de cima estão povoando a Terra e esses aqui vão para outro mundo. Então, meu querido, o negócio é o seguinte, você vai ter que evoluir. Porque se não evoluir, vai para onde? Vai de volta para outro planeta igual a Terra e vai reclamar que tem que carregar a cruz, que é difícil, que tem que pagar boleto na segunda-feira. A mesma novela. Eu falo, Suzy, quando me perguntam hoje, Anne, qual que é o seu maior medo? Eu falo, gente, o meu maior medo na vida é não cumprir com a minha missão espiritual aqui nesse plano, aqui na Terra. Porque imagina ter que voltar e viver tudo de novo. Juro, eu não quero. Não quero, gente, eu te perdoo, não tem aquele meme? Eu te perdoo, porque eu não quero voltar para conviver com você de novo. Então, e é um pouco isso, né? Então, acho que a gente tem a oportunidade de melhorar como pessoa, como espírito, e essa é a oportunidade. E aí você falou, tem que fazer o bem, não é nem… não fazendo mal também já é suficiente. Já é, né? falar assim, não, se a gente selar o efeito do mal, o bem automaticamente se instala. Hoje é uma luta, hoje o planeta está mais ou menos… 20%, as pessoas falam 16 a 18, mas para arredondar, 20% está desperto, está na luz. Tem 20% que não adianta, você pode forçar, que pertence ao buraco, não adianta. Esse aqui quer matar, quer roubar, quer a droga, ele
quer a destruição da família. Está aqui. Agora, no meio tem 60%. Para onde quem está em dúvida pender é para onde vai o planeta. Então, nós literalmente estamos na mão de quem tem dúvida. Esse é o momento, porque tem certeza aqui ou certeza aqui, mas nem vamos mexer. Ô Suzy, como que o Espiritismo explica o fato de alguns ter tanto e outros ter tão pouco? Você vê a galera mendigo na rua e ao mesmo tempo você vê gente bilionária, trilhardária. Se a gente está no mesmo nível, né, de prova e expiação, por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Os dois passam por provas terríveis. Porque ter muito dinheiro e não tá nem no básico da linha do bem também não serve. Não garante o futuro. E você tá na pobreza, mas também não lutar por você também não serve. Então, nós vemos eles na mesma categoria, porque o que os diferencia é a conta bancária. Só que quando você chega do lado de lá, nem sua religião, nem sua família, nem seu sangue, nem sua conta bancária são importantes. Então, quando chega lá, a gente é tudo igual. Essa é a questão. Quando chega lá, é um susto. Você chega, vai pegar a tua identidade. Não tem. Não tem. A gente brinca, caixão não tem gaveta, né? Não tem. Quando chega lá, você vai entregar o seu coração. Aí tem a história egípcia, que eu adoro, né? Dos mortos, que eles têm a balança da morte. De um lado põe o coração do espírito que acabou de morrer, e do outro lado põe uma pluma. Se você tem um coração bom, a pluma é mais pesada que os teus sentimentos. Se você tem um coração ruim, é isso que define se você volta para o mundo de regeneração, vai para o mundo de regeneração ou volta para a expiação. É uma pluma. Teu coração tem que ser leve como uma pena. Simples assim. Aí você vai medir. Às vezes essa pessoa que está passando miséria na rua é uma pessoa de um coração leve. Pode ser uma pessoa doente mental? Pode. Tem casos que a gente vê na rua, não é escolha. Ele é doente. Gente, seu coração tá leve igual a pluma? Eu tô até com medo do meu coração aqui. Pensa agora se for tanto. Pensa bem. Seu coração tá leve como uma pluma, que perrengue, hein, gente? Que missão, hein? Gostei disso. Coração leve como uma pluma. Vamos falar um pouquinho de você, Suzy, que você ajuda tanta gente já há tanto tempo e você começou a receber ajuda muito cedo dos espíritos, né? Você foi alfabetizada pelos espíritos. Foi. E eu achei essa história maravilhosa. Eu queria que você contasse. Você tinha 5 anos quando começou. De 4 a 5 anos são minhas melhores memórias, mas eu tenho memória com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que é mais vaga, mas eu tenho. Eu tenho memória do meu nascimento. Jura? Tenho. Eu escuto meu choro. Eu tenho. E isso eu era muito pequenininha, eu já sabia disso, escutava meu choro. E eu, quando tinha 4 a 5 anos, então essa memória ficou muito ativa, porque todas as noites, quando todo mundo dormia, morava no interior de Goiás, eu esperava, naquela época a gente ficava com um gerador na vila, né? Então desligava o gerador, escurecia tudo. Aquele era o meu pior e o melhor momento. Pior porque eu fechava o olho e esperava, vai vir o escuro, vai vir. Mas quando vinha o escuro, eu pegava essa escada e ia para uma casa paralela minha, que só agora, hoje em dia que eu tenho consciência disso. Era uma casa paralela, mas ela tinha muitos livros. Eu era fascinada. Fascinada, eu sabia os autores, os livros, só que eu não sabia ler. Era muito pequena. Então eles falaram, você quer aprender? Eu quero. Aí eles primeiro me ensinaram a escrever. Foi um download mesmo. Eu peguei as vogais, o alfabeto. No outro dia eu lembro que eu falei com meu pai, ele me mostrou como é que escrevia B-A-B-A-N-A. Eu falei, banana, ele disse, você sabe ler e escrever. E deu algo, no outro dia eu estava lendo e escrevendo. Realmente, eu aprendi. Aí eu passei a ir lá e estudar demais. Todas as noites da minha vida. Eu vou para essa biblioteca estudar alguma coisa. Só para deixar claro, essa biblioteca, ela não existe fisicamente. Não. É uma biblioteca espiritual, tá, gente? É isso mesmo. Agora, o que é bonito? Eu não sabia que era espiritual. Então, como eu ia lá, era bom. O pai e a mãe trabalhavam muito para sustentar. Primeiro nós éramos 4 irmãos e depois de 11 anos depois 10 anos do mais novo, 11 de mim, veio mais uma menina. Eu tinha muita pena do pai e da mãe. Eu olhava e falava, meu Deus, eles estudam naquela época, 1970. Estudavam contabilidade e normal, que a gente falava, para ser professora, para ter futuro. Era a faculdade da época para o pobre, para ter futuro. Então ela deixava Eu fiz magistério, eu acho lindo. O pai e a mãe são desse mundo. Então, para sustentar 5 filhos, eles trabalhavam o dia inteiro, eles estudavam à noite. Nunca pensei em comentar com a minha mãe. Ao contrário, eu pensava, é bom, por que eu vou incomodar ela? Eu achava que era uma casa vizinha nossa. Porque a vida inteira eu enxerguei essa casa. Ela só era um pouco deslocada da nossa. Eu descia uma escada, subia e vinha nessa mega casa onde tinham esses mestres. Com 7 anos isso foi muito intenso. Com 8 anos eu escrevia livros. Com 13 anos eu tenho cadernos guardados. Eu ia lá para um poeta ditar. Eu nem sabia que isso era psicografia. O poeta ditava e eu escrevia.
com 12, 13, 14 anos, foi muito intenso, até os 21, mas até ali, católica, e uma católica fervorosa, brava na missa, é o meu mundo de vidas passadas, é do catolicismo, então eu ia para as igrejas, exercia muito bem meu papel de católica, mas aos 22 anos, meu irmão mais velho faleceu com 25, e aquilo foi a tristeza da minha vida. Até ali, eu tinha certeza que todo mundo tinha sua biblioteca particular e ia falar com eles. Acreditava ser um mundo físico, mas eu lembro que eu falava com o pai das crianças e eu falava sobre isso. E ele falava, eu não entendo bem, mas acho que é só você que gosta. Como ele não gostava de ir, ele falou, é você que gosta de ir nessa casa. Então nem ele me despertou que aquilo podia ser um mundo espiritual. Aos 22 anos, quando meu irmão falece, eu fiquei muito triste, muito, muito, muito. Era tão triste quanto pensar Cristo na cruz. Eu pensava, Deus, o Senhor não existe. Não existe. Como é que o Senhor leva um rapaz de 25 anos, recém-casado, deixa para mim a viúva, que ela ficava todos os dias lá, nós duas chorando, e eu disse, e o Senhor destrói duas famílias, da minha mãe e a da esposa dele. Aí ela muito novinha também, então a gente não tinha entendimento mesmo. Quando passa alguns meses que eu estou procurando essa resposta, um amigo se encontra comigo e fala, Suzy, por que você, todo mundo está falando que você não é mais a mesma, você está muito triste? Eu falei, não, desde que meu irmão faleceu, a vida acabou. Ele falou, você precisa de um centro espírita. Você imagina, quer centro? Eu. Até então você nunca tinha se tocado que você tinha toda essa mediunidade. Não sabia. Muito bom. Não sabia mesmo, não tinha noção. Não tinha, nenhuma. E aí você foi para o centro espírita? Aí eu fui para um centro espírita, que é a minha história linda de vida, que foi, cheguei lá uma vez por mês, eu estou falando, gente, isso de 1986, 87, então faz muito tempo. Quando eu cheguei lá, não tinha mais fichas, davam fichinha para atendimento, tinha uma fila enorme para fora, uma casinha pequena, e eles falavam, você vem no mês que vem, quando ele vem antes, porque você veio 7 da noite, não tem mais ficha. Eu disse, eu vou ficar. Eles falaram, não, nós não vamos, isso aqui vai até madrugada para atender. E eu comecei a escutar a voz, que hoje eu sei que era o espírito incorporado, e eu escutei e reconheci, eu falei, essa turma que está aí dentro, são meus amigos, é lá da casa, eu conheço. Essa turma é minha, essa turma é minha. Achei minha família. E eu escutava o que falavam, tudo que eles estavam fazendo dentro lá daquele centro. Mas eu fiquei para fora. Aí aquela fila de pessoas esperando, eu fui a última na fila e fiquei. Eu falei, era 7 da noite, 9 da noite, ali pelas 10, alguém põe a cabeça para fora e fala, vocês vão continuar fazendo barulho? Nós estamos rezando aqui dentro, nós estamos trabalhando. Respeito. Alguém pode fazer uma oração? Assumi aquele grupo, tinha sei lá quantas pessoas, assumi. E comecei a rezar, católica, rezar o rosário. Eu disse, vamos rezar o rosário. Aí alguém falou depois da 10ª Ave Maria, eu falei assim, não quero isso não. Porque é um centro espírita. Eu disse, tá bom. Então, olhei assim do lado, tinha no móvelzinho o Livro dos Espíritos. Eu peguei ele e falei, gente, até ali eu não li a palavra espírito. Eu peguei e falei assim, eu sei as 1019 perguntas que tem nesse livro, pode perguntar o que quiser. E fiquei respondendo. E assim eu fiquei por 2 anos. Eu ia toda segunda-feira lá para responder para as pessoas as perguntas que faziam. Mas eu tinha certeza que eu estava, como agora, mestre, com esse aparato ao meu redor. Eu tinha certeza que todo mundo estava vendo que eu não andava sozinho nesses momentos. Naquela noite ainda, voltando 2 anos atrás, com 22 anos, aqui eu estava com 23 anos. Eu estava fazendo isso no público, eu passei a cuidar das pessoas que ficavam na salinha esperando. É um papel bonito, gostei disso. Eu gostei desse papel, fico aqui rezando. Aí naquela mesma noite, chega 3 da manhã, eu estava lá ainda, era a última. E eles falaram assim, você é muito teimosa. O espírito está lá dentro e disse que você tem direito a uma pergunta. Aí eu entrei, finalmente entrei, onde eu achei que era um matador, não sabia nem o que tinha dentro daquela porta. Quando eu entrei, eu reconheço o mestre. E ele pega uma vela, ele põe entre eu e ele, assim, ele acende literalmente a vela, põe minha cabeça com a dele assim, ó. E eu olhei e falei assim, o senhor já me ensinou isso, eu sei que quando estou contigo, essa vela não queima. Não queima ninguém, é uma vela física. E ele fala, faça a pergunta. Diz que religião é a minha. Eu falei, faz a menor diferença. Mas você quer saber? A menor diferença. É a que mais te faz bem. E se você não tiver nenhuma, você ainda é, eles sempre me chamaram de Maria Igne, né? Você é a nossa Maria Igne, que era o nome que eu tinha nessa casa. O nome original é Silzete Maria. Mas você é a Maria Igne nossa. E me mandou embora. Eu saí saltitando. Eu achei a resposta da minha vida. Eu não tenho amarras na religião. Isso era um final de semana, segunda-feira, eu vou era uma segunda, desculpa, final de semana, eu vou para a igreja católica falar com o padre, que eu sempre estava lá na missa. E eu falo para eles, eu quero confessar. Vamos no confessionário. Esse padre, qual é a minha religião? Estou perdido. Eu falo, que diferença faz? Para Deus, o importante é o que você faz. É a que você quiser. E me liberou. Eu falei, não, você não tem amarra com a igreja católica.
Se você não é mais feliz aqui, vai ser feliz em qualquer lugar. Não é a religião que te define, é a sua moral que te define. Eu nunca mais voltei. Aí, daquele dia em diante, eu assumi esse centro. Mas para ficar com o público, 2 anos. Eu fiquei lá, respondendo perguntas, atendendo as pessoas, arrumando sapatinho ali fora. Até que eu estava respondendo umas perguntas, uma vidente no público, tinha umas 30 pessoas, ela fala, com quem você está incorporada? Eu disse, não incorporo. Não incorporo, eu disse, não. Eu chamava ele de 7 cruzes, eu disse, eu tô com meu mestre, 7 cruzes. Eu disse, quem tá vendo? Aquele dia eu descobri que eles não viam. Era tão natural para mim ver os espíritos ao redor, por isso que eu respondia, porque eu via. Era tão natural que eu não observei. Aí ela fala, então, meus parabéns, vou te apresentar. O que você tem é mediunidade, isso aí é um espírito que está conectado a você. Aí eu me afundei de vez no centro espírita. Aí realmente eu entrei e nunca mais saí. E quando que você realmente começou a estudar teologia? Porque você tem toda uma história no agronegócio também, que você tinha conta para pagar, né? Então você tinha que trabalhar, pagar suas contas, mas a teologia, essa coisa da espiritualidade sempre foi viva. A minha vida sempre foi permeada por 3 grandes caminhos. O da família, o do trabalho e o da espiritualidade. Eles não se confundiram, eles são um complemento. Então, o da família, tenho 3 filhos, uma filha com 41 anos, um filho com 35, uma filha com 35 e um filho com 29. Então, eu digo que eu tenho mais de 105 anos de filho. E um netinho de 4 anos. Esse aqui permeou a minha vida com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu sou muito feliz na minha família. Daí tem o trabalho no agronegócio. Eu comecei aos 16 anos, fiquei dentro da mesma empresa norte-americana de agronegócio, que é a Bunge, por 34 anos. E cheguei a um grande cargo de executiva lá dentro. E depois que eu saí lá, eu ainda continuei mais 8 anos, até formar 42 anos no agronegócio. Eu aposentei definitivamente em janeiro de 2024. Quando eu completei os 42 anos. Também é um mundo normal, é um mundo do trabalho. Lá eu não via espírito, lá nada desse mundo funcionava. Lá é trabalho. E aí o mundo da espiritualidade, então eu fiquei no que nós chamamos de casa de oração e criei, junto com o mestre, a filosofia chamada Filosofia Universalista do Brasil. Nós somos fundadores dela. Eu com alguns colegas, mais esses mestres. Aí nós passamos a falar sobre esse universalismo. E nunca mais parei. Realmente o centro espírita ou a casa de oração, por que ela me preenche? Porque lá eu posso ser eu. Lá não é executivo e lá não é mulher de família. Lá sou eu. Mas você chegou a fazer mestrado, doutorado. Daí isso. Aí como é que chegou tudo? Daí eu fiz muitas formações, não fiz cursos, por incrível que pareça. Eu tenho um curso de frequenciamento e leitura de campo de 1983, antes disso tudo, dentro da Igreja Católica, o professor Darcy Cabral do México. Esse é o grande curso que eu fiz. Depois de uns 30 anos, eu já estou com 50 anos, eu decidi fazer xamanismo, até o último grau de xamanismo, para conhecer. Eu fiz Umbanda, Candomblé e xamanismo. Por quê? Porque as pessoas que vêm no centro, elas vêm dessas denominações ou pessoas que eu converso no podcast. Eu tenho que entender o mundo delas. Tem fundamento para elas. Então eu fui estudar. Quando eu vou para Jerusalém, em 2017, eu fui para ficar 5 ou 6 dias, acabei ficando quase 20 dias, porque me apaixonei, achei meu mundo em Jerusalém, rodei toda Israel e toda a Jordânia e fiz o caminho que Moisés fez. Desde o início, onde ele passa pelo deserto, passa o deserto de Negev e vai até o Monte Nebo. Eu fiz essa caminhada, eu sou uma peregrina do mundo. Quando eu estava fazendo, ele falou, você não pode discutir o cristianismo com quem quer que seja, com católico, com evangélico, se você não compreender. E se você compreende o que eu te ensinei, o mestre falando, mas você tem que ter diploma nesse mundo da terra. Mas o que eu faço? Ele falou, faz a faculdade de teologia. Corri, achei uma faculdade EAD com evangélicos maravilhosa, fiz ela. Quando terminei, eu falei, mestre, tá aqui tenho certificado, adoro. Tá aqui meu diploma de bacharel em teologia. Ele falou, agora faz a pós-graduação, o mestrado. Mas mestre, não, você não sabe. Fui lá e fiz o mestrado. Entreguei para ele o diploma. Quando entreguei, ele falou, agora faz o doutorado. Mas por que, mestre? Para que as pessoas possam saber que se você responde sobre o cristianismo, é porque você conhece com profundidade. Então ele fez eu estudar. Assim, depois de 2017 a 2021, eu fiz as 3 formações e sou hoje doutora em teologia cristã. Quanta coisa, né, gente? É tudo paralelo. Eu trabalho uma média de 18 horas por dia, descanso de 4 a 5 horas no máximo, e acho que 24 horas é tempo demais para fazer tudo que você quer fazer na vida. 24 horas é muito tempo. Que maravilha. E a gente reclamando que às vezes tem pouco tempo, né? Na verdade é o tempo suficiente. Ô Suzy, falando de tempo, quando a gente vai reencarnar, a gente faz as nossas escolhas. A família, a gente escolhe a família, pai e mãe, quantos filhos a gente vai ter,
com quem a gente vai casar, a gente já vem com tudo isso pré-determinado? Vem. No filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, eles mostram esse planejamento. A gente chama de Ministério do Planejamento da Reencarnação. Há muito tempo atrás, tinha o que chamavam de reencarnação compulsória. Você realmente chegava lá e podia voltar instantaneamente por alguma missão ou por uma expiação. Hoje em dia, não. Nós estamos com a consciência suficiente para ir nesse departamento de estudo de planejamento da reencarnação e os principais pontos da sua vida são discutidos. Como você vai fazer não é discutido. Aí tá. O livre-arbítrio está entre planejamentos. O livre-arbítrio é como você vai fazer. Então você chega lá, você pode realmente entender, eu vou cair nessa família, com essa condição, eu vou ter esse trabalho, eu tenho essa habilidade que já vem tanto do sangue da família quanto do sangue espiritual, eu vou casar, ou ter filhos ou não ter, vou ser religiosa, vou escolher o meu caminho, que a gente chama o caminho da família, que pode ser via celibato ou via família, e os principais pontos que você precisa aprender. Esses 5 são discutidos. Como você vai fazer, que é o entre-planejamento, aí é o problema. Como é que você cumpre tudo isso, tendo todas as possibilidades, infinitas possibilidades para cumprir? A gente se perde no plano de ação, no livre-arbítrio. A gente erra no livre-arbítrio, às vezes. Aí se errar, aí você fala assim, se errar eu posso não cumprir nenhum dos 5. Posso. Então, assim, quando você vem para uma família, é porque você realmente precisava vir naquela família. E você precisa passar por certas coisas com aquela família. Então, não adianta dizer que, não me dou bem com a minha família. Você vai ter que aprender. Ou então você vai falhar na sua missão. Mateus 10:34, Jesus deixou bem claro que eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada, na tradução real, eu não vim trazer a paz, vim trazer o trabalho. Então, a gente realmente vem para trabalhar. E logo na sequência ele fala assim, porém prestem atenção em todas as famílias que vocês estarão, porque nelas terão filho contra pais, nora contra a sogra, e o grande teste de todas as pessoas será exatamente conviver com a sua família, com o seu sangue, porque é mais difícil você ser inimigo do sangue, isso dói demais. Então quem é que vai vir na família? Aqueles que menos se entendem contigo. A tendência de pôr no mesmo teto são pessoas antagônicas. Para evoluir. Porque se você não resolver, não evoluir dentro da família, por que você vai evoluir fora? Isso é uma pergunta muito importante. Eu não consigo evoluir com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com meus filhos. Eu vou evoluir, com pai, irmão e filho dos outros, Zane. Tem como a gente saber, por exemplo, se tem um espírito bom perto da gente? Tem, pela sintonia. Você sabe que o espírito bom só causa. O espírito bom, para alguns, causa calor. Para outros causa um arrepio gostoso, para muitos causa a sensação de balonamento, você infla, de levitação. Então, um espírito bom, ele tende a aliviar a sua aura e te dar sensações de leveza. Um espírito denso, ao contrário, ele tende a afundar por peso, por cruz nas costas, porque ele tira... O espírito bom abraça a sua aura, o espírito ruim tira a sua aura. Então, é só prestar atenção nos sinais. Como você está se sentindo? Isso aqui está muito estranho, doeu meu estômago, não me sinto bem. Isso não é a luz. A luz não causa estranheza. A luz não causa estranheza, E quando você sonha com alguém, você acha que é a pessoa tentando te mandar algum recado? Porque você interpreta sonhos, você lê. Isso, aprendi com eles também. Tudo que eu sei da espiritualidade veio deles, apesar de todo o estudo que eu tenho, mas veio deles. O diploma é para poder entregar na terra aquilo que a terra exige. Daí é o homem que é do homem, a Deus o que é de Deus. Então eles me deram o que era de Deus e me fizeram fazer os certificados. Mas existem muitas possibilidades no sonho, mas 2 são mais fortes. Uma é limpeza mental. Eu passei um dia muito atribulado, estou muito cansada. Quando eu deito na vigília, logo no início do sono, eu preciso faxinar a minha cabeça. Ali vai vir à tona. Problema de trabalho, briga, tudo que me angustia. Isso é sonho. Aí sim, no sono REM mais profundo, que a gente pode ter de 6 a 8 vivências, durante os 40 minutos do sono REM, o seu espírito obrigatoriamente sai do seu corpo. Obrigatoriamente. O que você não tem é memória. Então ele sai, por que ele afasta? Está aqui o espírito preso no corpo. Esse corpo, durante o sono, tem que fazer trocas metabólicas e toda a parte fisiológica. Ele só vai fazer se ele tiver autonomia para isso. Ele é uma máquina autômata. Então o espírito vem do lado e você liga na bateria para recarregar, na bateria da própria Terra, né, que a gente chama de energia telúrica e kundalini. Recarrega, o espírito está aqui. Então, nesse momento é que o espírito pode sair e vivenciar tudo que ele quer. Isso é real. Essa parte do sono profundo é real. A parte do sonho da vigília é só limpeza, só faxina.
Nós temos os dois todas as noites. Ou seja, e nessa viagem, a gente pode encontrar pessoas que já não estão mais nesse plano, que já desencarnaram. Há uma tendência, porque daí eu estou sem a matéria. Aí o infinito é possível. Eles podem vir se encontrar com a gente dentro da casa da gente. Pode ser por telepatia. Aí o universo do infinito existe dentro de você. Então tem pessoas que falam, não, mas eu não lembro nada. Não ter memória não quer dizer não ter vivido. Só que aquilo que é muito, muito profundo, que você acorda às vezes até com um gosto na boca, com a sensação do abraço, é verdadeiro. Aquilo é projeção astral. A gente confunde muito o sonho com a projeção astral. Suzy, já que a gente está falando de sonho, eu sei que você faz projeção astral. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com sonho, se não tem nada a ver, eu estou meio ignorante nesse assunto. Eu queria que você explicasse pra gente o que é uma projeção astral. Maravilhoso. Como os sonhos são essas limpezas mentais e os sonhos acontecem dentro da sua própria consciência, então os sonhos, eles não vêm de fora para dentro, eles acontecem dentro de você. A projeção astral, você sai de dentro de você, a sua consciência sai e vai vivenciar fatos. Ela pode sair só como pensamento, uma meditação em você pensar que está no alto do Himalaia e conseguir se projetar lá, isso é uma possibilidade de projeção. A outra essa só leva a consciência, a outra a gente chama de levar o corpo astral. Você leva um desses corpos, ou toda a tua estrutura mais sutil de 7 corpos espirituais, aí você vai e vive aquela situação. Então a projeção astral é a capacidade de sair do aqui e agora seu e vivenciar algo que pode ser no passado, no presente e pode ser no futuro. E isso, no caso de olhar para o passado, você pode inclusive curar provavelmente alguns traumas, não? A tendência é que você volte em tudo que te deu trauma. Tem gente até que pensa que é um sonho repetitivo. Eu tenho muito medo de água, muito. Então eu sempre me via morrendo afogada, mas por anos. Até que eu busquei essa resposta. Numa projeção astral eu falei, respira. A hora que a água vinha, que eu estava sempre me afogando, eu olhei e vi a onda que me matou numa dessas vidas. E aí, então, na projeção astral, eu pude assistir de fora aquele corpo sendo morto pela água. E resolvi esse trauma desse jeito. Ou seja, você pode voltar não só nessa vida das coisas da sua infância, como em outras vidas também. Como em outras vidas. Para quem acredita, porque a pessoa pode dizer, não, mas não existe outras vidas. Um disclaimer muito importante. Não é porque você não acredita que não existe. Não é porque eu não vejo que não existe. Eu não vejo o sinal do celular, no entanto, eu sei que ele permeia o mundo. Então, não é porque eu não vejo que não existe. Mesmo assim, tem pessoas que não acreditam em vida passada e podem não existir. Por que não? Se nós estamos falando do mundo de Deus, por que para a minha situação não pode existir muitas vidas passadas e para uma situação de um que não acredita, realmente só ter essa vida? Eu acredito nessa possibilidade, essa múltipla possibilidade. Para quem acredita em vida passada, às vezes até sem acreditar, mas principalmente para quem acredita, a gente revisita os pontos traumáticos. O Espiritismo, ele te ajuda a consolar, a entender muita coisa que acontece com você e com pessoas queridas que, enfim, que já se foram. Você, estando num centro espírita há tanto tempo, você acha que foi mudando o perfil do objetivo de buscar o espiritismo para as pessoas? Assim, antigamente as pessoas buscavam para isso, hoje elas buscam com outra finalidade. Mudou ou continua igual? Não, mudou completamente. Antes as pessoas iam com o intuito de encontrar essa resposta de onde vim para onde vou. Era muito voltado para si mesmo, para um entendimento de si. Hoje em dia, nós buscamos esses centros espíritas, toda essa espiritualidade, para entender o mundo ao nosso redor. Nós até estamos achando respostas de nós. Então, essa parte do por si já está bem resolvida, ou melhor, resolvida. Agora a gente busca a resposta é porque o mundo é assim. Então, hoje as pessoas vão buscando encontrar paz para conviver num planeta que parece estar de perna pro ar. E parece mesmo, parece, né? Parece. E por que parece estar de perna pro ar? Porque o planeta também tem evolução. E ele está passando, ele está saindo da adolescência dele, está revoltado. Quando que a gente sai mesmo dessa adolescência? Segundo Chico Xavier, tem 2 datas limites. Ele falou em julho de 1971, no programa Pinga Fogo, a primeira data limite, que tinha a ver com o karma coletivo. Se 50 anos após o homem pisar na Lua não tiver uma guerra de autoextermínio, a Terceira Guerra Mundial, a gente passou por essa prova. Ela venceu em 2019, por incrível que pareça. Vencemos então. A grande prova coletiva. Tá. Aí ele volta em dezembro de 1971 e fala da segunda chamada nossa, que é individual. É assim, nós vamos passar para a regeneração, mais
nós precisamos mudar nossos hábitos. Então, essa vence em 2057. Nós temos de 2024 para 2057 exatos 33 anos para consertar essa bagunça que está o planeta. E a bagunça é boa. Quando você olha na espiritualidade, assim, Anne, para ter o olhar desses espíritos, né, que vivem numa outra dimensão. Você tem... Nós aqui, a gente consegue olhar, tem uma visão aqui embaixo da montanha que eu chamo, a gente consegue enxergar até onde os olhos vão, até o pensamento, alguma coisa de celular. Eles estão no alto de uma montanha olhando você, mas eles olham a cidade, o bairro, a nação, o planeta. Então, no mundo espiritual, você tem uma visão mais periférica de tudo que vai acontecer. Quando a gente olha aqui, parece estar no caos. Quando eles olham lá de cima, eles sabem que tudo vai se achar lugar. Mas para achar lugar, para causar essa, que eu chamei antes de a geração resistência, que é a resistência da alma, para alcançar esse lugar, precisa parecer que nós estamos completamente perdidos. Mas o mundo está indo para o lugar que tem que ir. O que aconteceu em 2019, quando vence a primeira data limite? Nós ficamos por nós mesmos. Nós vencemos o coletivo e dali em diante, pode ver, o que acontece em julho de 2019. Que é quando começa todos os movimentos, depois de dezembro de 2019, o primeiro anúncio, 21 de março de 2020, o Brasil para e o mundo já tinha parado. Ali nós estamos por nossa conta. Isso era da data limite, isso fazia parte. Se olhar de previsões, essa estava no mapa. Aí precisa se instalar algo para a gente ser freado. O ser humano precisava ser freado. Então, por isso que parece esse caos. Nós fomos freados. E o que acontece de julho de 2019 em diante? A era da verdade e da transparência. E aí o mundo está desse jeito, porque está todo mundo mostrando quem é. Quem vai ali fora e dá um tiro na cara do outro, quem mata uma mulher no feminicídio, quem surge como um expoente da arte, ou da cultura, da música, da apresentação, nossos podcasts nas redes sociais. Então, esses são os movimentos que estão colaborando com o nosso mundo. Esse movimento é da transparência e da verdade. Se você estiver fazendo, mas o seu coração não está conectado, você vai cair. E é isso que nós estamos vendo. Você vê pessoas que estão aqui no alto, influências, celebridades caindo, e você vê pessoas simples, humildes, subindo. Porque é o movimento da transparência. E da verdade. Da verdade. E a verdade e a transparência dói. O mestre Justino, um dos mestres que me criou, ele falava isso, ele dizia para ele, qual é mais fácil? Ele falou assim, mentir é mais fácil. Ter máscaras é mais fácil. Você mostrar que você está elogiando, fala assim, nossa, Anne, que blusa linda, essa cor combina contigo. Mas aqui dentro pensando, eu não suporto essa cor, o que você vai receber é o que você está pensando. Por isso que às vezes a pessoa pode ser super simpática com você, a gente diz o santo não bate. Porque dentro dela, o que ela está emitindo é outra coisa. Uma coisa é o que a boca fala, a outra é o que os olhos veem. E esse é o movimento que nós estamos no planeta. Aí virou um caos. Porque a verdade veio à tona. E as verdades vão continuar. Isso não vai parar mais. A regeneração pressupõe verdade. A gente não pode... 33 anos nos separa de um novo movimento. Uma nova geração, um novo movimento. Nossos filhos vão estar com 40, 50 anos, vão estar fazendo esse movimento. Que a gente está tentando fazer agora. Eles que nós estamos... fazendo... Que a gente está se esforçando, mas eu acho que a gente está falhando. O esforço é grande, mas está falhando. Está falhando, você acha que de uma forma geral? Tá. Porque as opiniões ficaram muito fortes. E as opiniões que julgam não fazem ninguém crescer. Julgamento nunca ajudou a crescer. Já até estava lembrando, na rede social, nosso canal, o Medium Talks, é muito quentinho. Ele gosta de falar de coisas boas e coisas simples da mediunidade. Mas uma pessoa ficou lá, ela estava... Realmente ele queria me tirar do sério, ele estava criticando. Eu não tinha mais o que criticar, estava com a blusa amarela e depois, para de falar cor de abóbora. Então assim, o nível de querer ofender é tão grande que se eu não achar mais nada, eu vou falar que a sua sandália está fora de moda. Pois é, porque a gente às vezes está ali focada no nosso propósito de evolução, mas sempre tem alguém querendo tirar a gente desse lugar. E tirar por coisas tolas. Besteiras. O ser humano perde o centro por besteira, perde o centro porque às vezes a gente escuta uma crítica que dói. Perde o centro porque a gente quer mostrar algo bonito e a pessoa não percebe, o pai, a mãe, a companheira não percebe. Perde o centro porque não ganha elogio, porque não é reconhecido. Nós perdemos o centro com muita facilidade. E isso agora vamos falar da regeneração e da transição planetária. É achar o seu centro individual. Nós saímos do coletivo para o individual, mas nós não sabemos viver sozinhos. Não sabe mesmo. Não. Suzy, a gente está chegando agora em novembro, tem o Dia de Finados, né? Que é uma grande invocação, de uma certa forma, numa tentativa de homenagear e mostrar que ainda lembramos das pessoas que se foram, né?
O que representa isso dentro da espiritualidade, o dia 2 de novembro, que é o dia de finados? Olha só, depende da cultura. Por exemplo, esse 2 de novembro agora, eu estou indo para o México, porque eu quero estar lá no dia 1, dia de Todos os Santos, e no dia 2, dia de los Muertos, porque eu quero ver por que eles comemoram festivamente lá no México o Dia dos Mortos. Por que o ancestral que já foi é cultuado como parte importantíssima da família, eles cantam, comemoram, bebem e comem, e colorem a todo o México em função dos mortos. A gente vem para o nosso ocidente aqui, para o Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, a tendência é que a gente sinta nesse dia um dia de tristeza, de consternação. Sim. Então, primeiro depende da cultura. Vamos falar do nosso Brasil aqui, da consternação. A gente chama de o dia da chance do perdão. Porque naquele dia, se você, estando no mundo espiritual, quiser ter uma chance, você pode vir ali no seu túmulo. E às vezes você precisa justamente ver a lágrima de quem te ama para você ter valor. Então pega o Dia dos Mortos do México, que comemora que aquela pessoa ainda existe no mundo espiritual, para o nosso Dia dos Mortos, em que aquele espírito vem para ver quanto valor ele tem. Dizem que se você é lembrado até a 4ª geração, você vive eternamente. Se a 4ª não lembra, a 3ª não lembra, a 2ª não lembra, e a 1ª geração que você deixou não lembra de você, você passa a ter dificuldade lá. Eu acho essa lenda linda. Como é que funciona? Você, seus pais, seus avós e seus bisavós. Se você é lembrado como bisavô, como avô e como pais pela geração atual, você vive bem. Se você não é lembrado, você vem no Dia dos Mortos para ver se alguém lembra de você. É o dia do carinho. Então, lá no mundo espiritual é conhecido como o dia do carinho, o dia do perdão, o dia do reencontro. E quantas pessoas, né, esperam alguém partir para daí se arrepender e falar, queria ter dito que amava. Esse é um dia que mais as pessoas declaram eu te amo. É muito bonito. Vendo o filme hollywoodiano transformou tudo em sombra, o cemitério em sombra. De novo, vamos ver aqui do alto da montanha do Himalaia, você vê nesse dia, sai corações por todos os lados. Porque quem é que vai no cemitério? Quem tem saudade. Quem quer homenagear, quem respeita, quem sente falta. Ou seja, é bom para quem ficou e é bom para quem já desencarnou, então. Mal não faz. De todo o meu coração. Não faz. E um lugar que, como pessoa que vê espíritos, que eu mais vejo vazio, é cemitério. Eu visito cemitério pelo mundo todo. Eu faço questão de ir para ver que energia tem. Tem alguns que são mais tristes, estão mais lotados, e tem muitos cemitérios que estão completamente vazios. Silêncio, aquele cemitério antigo. Aí eu fui perguntar um dia pro mestre, eu falei assim, por que o cemitério é um lugar vazio? Disse, quem quer morrer e quer viver no túmulo? A verdade é que todo mundo quer transcender. Então, você morrer e querer viver todos os dias, dos 365 dias do ano, ligado ao cemitério, é muito triste. Então eles não estão ali. Literalmente, os espíritos não estão nos cemitérios. Não estão. E aí, nesse dia, é claro, eles vêm porque é um endereço marcado, né? Tem o DNA deles ali. Aí você vai para a Índia, por exemplo, que, né, põe lá no Rio Ganges, em Veranei, eles põem a chama, né, a tocha, não tem nem o que cultuar. E eles vivem do mesmo jeito, lembrando dos seus antepassados. É mais uma questão de cultura. Aqui ou em qualquer lugar do mundo, toda vez que você cultua quem você ama, você faz um bem danado para o mundo espiritual. Ô Maria, quem perdeu alguém e está sofrendo um processo de luto, o que você costuma falar para essas pessoas para esse começo, para tentar sofrer menos nesse começo, porque é muito dolorido, né? Quando você perde alguém, fica aquele vazio gigante. Como que você acolhe essa dor da pessoa? Primeiro que é dolorido, sim. Eu recém vi a partida do meu pai e eu falo, mãe, eu sabia, estava preparada, e já tinha uma boa idade, mesmo assim, por que eu não choraria do lado do caixão dele? Não é porque eu sou espírita que eu quero ser heroína, né? Então, causa tristeza. É ajudar a pessoa a transformar a dor em saudade. A saudade faz bem, a dor não faz bem. Então é realmente cultuar aquele espírito, aquele ser, com o amor que ele merece receber. A gente faz muita psicografia, né, lá na casa de oração, e todos os centros fazem psicografia. É uma forma, Chico Xavier foi um professor nisso, um doutor, é uma forma de se comunicar. Então a gente procura sempre trazer psicografia e ajudar a pessoa a sobreviver à passagem. A gente fala que é a ponte do luto, que a pior ponte do luto é os primeiros 9 meses. Se você tiver o amparo espiritual nos primeiros 9 meses, você vai ter a saudade, ter a dor, mas não vai sofrer. Se não tiver amparo espiritual, sua vida vira um inferno. Porque a gente realmente entrega o coração para quem a gente ama. Então, o processo de luto é um dos mais difíceis
do planeta. Do planeta. É um dos mais E difíceis. porque a gente se apega muito às coisas, né? Às vezes é sei lá, um garfo que a pessoa usava todo dia e que você fala, não, esse garfo eu vou guardar pro resto da vida, É né? isso mesmo. E É na isso verdade a pessoa não tá mais, a energia dela não tá no garfo. Não, mas a memória tá. Por isso que eu respeito tem casas que a gente vai, teve um casal que eu recém visitei, 25 anos que o filho partiu. Há 25 anos o quarto dele é igual e todos os dias eles limpam o quarto. O quanto Aí, isso faz mal para esse espírito que já foi? No caso desta família, por mais que eu pense que podia fazer mal, é a única fio de esperança que eles têm de que ele exista. Então foi um jeito que eles acharam de sobreviver a um luto tão difícil. Então o que a gente vai lá é harmonizar a energia, mas nunca mudar o ritmo deles. É lá que eles sentem o filho, a conexão, a telepatia que a gente fala está ligada ao prato, ao copo, mas não é necessariamente tocar no prato, é trazer na memória. Então não faz mal, Hélio. Amor nunca vai fazer mal. Sempre falo para as pessoas, é por amor que você faz isso? Amor não faz mal. Pode ser um amor exagerado, pode ser um amor ciumento, pode ser um amor que podia ser mais comedido, mas amor ainda é amor. Eu tenho um monte de pergunta ainda para fazer para você, Suzy. Às vezes eu me estendo numa resposta, eu sou apaixonada com esse assunto. Eu queria já encaminhando para o momento final assim, da nossa entrevista, terminar com 2 perguntas, na verdade. Primeira, ninguém morre na hora errada, né? Ou tem isso de morrer na hora errada? Esse é um paradoxo. Por exemplo, quem morre num acidente de avião, que tem um monte de gente, né? Como aconteceu esse ano na queda daquele avião, né? Agora, em Cascavel, né? É assim, todo mundo tinha que estar lá nesse avião? Eu vou dizer que isso é um paradoxo. Se você olhar só a doutrina espírita, vai dizer, a budista também vai dizer, aconteceu porque aconteceu. Só que tem algo muito bonito. Nas mortes coletivas, 50% são anjos da guarda. E 50% tinham que passar por aquilo. A dificuldade é saber quem é quem. Então você pode ter, neste avião, alguém que é um anjo da guarda e que, percebendo que algo muito difícil ia acontecer, entra junto no avião. Assim como tem aquele que não entrou. Então, necessariamente, eu falo que é um paradoxo porque isso daria uma discussão, um debate violento, mas necessariamente você não morre no momento exato. Você pode pensar também que você pode... Eu não vou nem falar do suicídio que falam ainda mais que nós estamos no Setembro Amarelo e a gente está em prol da vida. Que você pode encurtar a vida, você pode alongar a vida. E daí? Aí vai dizer, não, eu cheguei aos 90 anos, pela vida que eu tive, pela situação que está a família, pelos amores que eu tenho, se eu tivesse a possibilidade de viver mais 5 anos, e eu quisesse escolher isso, eu não posso porque eu tenho que morrer aos 90? Ao contrário, eu posso. Então, se eu posso estender por amor, eu posso reduzir por falta de esperança. Então, eu não vou morrer aí. Tem uma resposta mais clássica. Mas então, se ele tirou a vida nesse dia, porque também ele ia morrer nesse dia? Não, ele encurtou a vida. Então, nós temos uma data marcada, mas lembra como eu vou chegar nela? Eu posso mudar. Então, sim, a possibilidade de encurtar e de estender a vida. Quer ver uma bênção de encurtar a vida também, que é muito bonita, que eu já assisti? A pessoa, como você disse, sofre um acidente. Deveria de ser um acidente que talvez ela perdesse a perna. Já é um fato difícil, mas de muita superação. Só que a família dessa pessoa tem no sangue algo desenvolvido de trombose. E aí perdeu a perna no acidente, ia ser só isso, e ela não consegue sobreviver, porque se deixar, pode instalar um coágulo no cérebro e pode ter efeitos devastadores. Por amor, se esse espírito merece, eles retiram antes do tempo. Para mim, Deus tem a possibilidade de dar a vida e de tirar a vida de acordo com a nossa, por isso que você falou, não pode ser o merecimento, a nossa necessidade. Então, que justiça seria se aquela pessoa, nem as pessoas da família merecem passar por uma dificuldade dessa, que justiça seria, nesse caso, deixar essa pessoa vegetando alguns anos? Eles podem tirar. Então, é um paradoxo. A gente pode morrer o dia da morte. A gente pode morrer o dia da morte. Acho que a primeira pessoa que fala isso abertamente desse jeito, eu já discuti isso muito com os mestres. E eles falam, vocês são muito tolos. Vocês pegam uma lei e põem que só aquela lei existe. Então, se está escrito no livro de Kardec, todo mundo tem a hora de morrer. Só que Kardec responde isso e diz, entretanto, é importante visitar todos os fatos de cada uma das pessoas. E Kardec também fala, principalmente na Revista Espírita de 1866, ele fala, não se esqueçam, minha obra está longe de estar, olha que lindo, minha obra está longe de estar completa. Não se esqueçam, eu apenas dei pinceladas. Então, está na hora de abrir a cabeça
também da própria doutrina de Kardec e falar assim, tem mais possibilidade. Das 1019 perguntas, eu vou arriscar que mais de 500 tem vírgula, porém. Então ele deixou uma brecha para a gente ir além. Para a gente tentar acertar. Tem sempre uma esperança para a gente tentar acertar. E cada um é único, Anne. E perceber os sinais, né, que estão aí. O sinal também do cachorro latindo, porque estamos no Boteco do Tunico, que vocês já sabem, é um boteco vivo. Tem cachorro, tem periquito, tem escola aqui atrás, as crianças gritando e tudo mais. Estamos nesse boteco. E aí, já para terminar, num boteco, a gente pode dizer que tem muita energia circulando. Isso. E às vezes espíritos não tão evoluídos. Aquela técnica de fechar o umbigo, colocar um esparadrapo. Para quem acredita, funciona. Porque para um poder do espírito, eu sempre fico pensando, a energia, o que é um esparadrapo para uma energia? Só que olha, quando você põe, tampa o umbigo, tem gente que põe cristal e depois esparadrapo, né? Você tampou aqui e acredita que isso te protege? Isso vai te proteger. Vai te proteger. Porque o que vale é a sua crença. Então vai. Se eu falar que eu vou pôr uma faixa aqui, que eu vou pôr um símbolo tribal aqui, que eu vou pôr um chapéuzinho, tudo que eu pensar que me protege, vai me proteger. E o contrário também é verdadeiro. Aquilo que eu acredito que eu estou desprotegida, vai me desproteger. Então o que vale mesmo é o que você acredita. É a cabeça. Tampa o umbigo, se você gosta, tampa o umbigo. E Você não deve satisfação para ninguém. É isso. Tampa o umbigo. Vamos se proteger. Banho de erva faz bem, tem gente que não acredita. Mas para quem acredita, faz bem. Olha aí, ó. Mais um sinal. Mais um sinal. As luminárias, a bola das crianças. Banho de erva faz bem. Cor faz bem. Você fala assim, nossa, eu vou hoje com a cor amarela porque é a cor do meu dia, da quinta-feira, de Mamãe Oxum. Tudo que a sua mente atrair, né, e mantar, é o que vai acontecer com você. Então, imante coisas boas. E o negócio se manter positivo, né? Tem um patuazinho, pezinho de coelho. Se isso leva você a pensar em coisas boas, que mal tem? Ó, lembra da categoria aqui, ó. Faz mal pra alguém se eu tampar o umbigo? Me conta. Não faz. Então tampa, né? E é isso. E também não faz mal ir pro boteco, né? Também com não. Os amigos. Porque o que importa é onde está o seu coração. Se você tá no boteco, você tá feliz e tá gerando felicidade, papo gostoso, eu nunca vi, eu não conheço espírito que gosta de tristeza. O espírito gosta da felicidade, ele gosta, o que ele não gosta é do escândalo, do excesso, do que faz mal. Aí você pode fazer, tem a sombra que gosta disso, porque para ela isso é tão alto. Ela pode estar aqui, que às vezes um vício é tão bom, perto do estado que ela está sombrio, que pode ser bom. Tudo tem régua. Então, o Boteco do Tunico, eu estou aqui agora, estou vendo, de verdade, tem um ambiente agradável, gostoso, é onde as pessoas têm que vir para ser feliz. Para ser feliz. Então, e quem não puder vir, pelo menos assiste o Dane-se e ainda se diverte com um bate-papo gostoso, como foi o bate-papo de hoje, né, gente? E como a gente tá no boteco e a Suzy já falou que faz bem pro boteco, gente, só cuidado com os excessos. Todo boteco tem a bolacha de chopp, Suzy. E atrás da bolacha do Dane-se tem uma frase. Eu queria que você lesse a sua frase e comentasse a sua frase. Dentro desse universo da espiritualidade, como que faz sentido. Às vezes o melhor conselho é dane-se, vai e faça o que você está a fim de fazer. Eu creio que foi o que a gente falou o tempo inteiro. Dane-se, eu não devo satisfação para ninguém se eu não faço mal para ninguém. Eu realmente tenho que ser eu mesma. Ai, Suzy, eu posso chamar outro dia de novo? Pode. Posso? Claro, pra gente fazer uma parte 2, gente. O que vocês acham? Que aí vocês já deixam aí embaixo algumas perguntas, alguns comentários, que aí na próxima vez a Suzy Maria vem aqui e participa de novo e tira todas as suas dúvidas. Mas eu lembrei que você também tem o seu podcast, né? Que você conversa toda semana. O Medium Talks, segundas e quartas às 16 horas ao vivo, com convidadas da espiritualidade, pessoas que têm história de terapia ou de mediunidade ou paranormalidade. E na sexta-feira, às 18 horas, eu tô à vontade para responder qualquer pergunta à espiritualidade. Viu só? Tá vendo? Maravilhoso. Medium Talks no YouTube ou no Instagram. É isso. Se inscreve lá, se inscreve aqui e vamos trabalhar a nossa espiritualidade, que é o que é tão importante nesse momento. É o que pode... Aquilo que eu falei, quando mais nada te ajuda, nem a ciência, nada mais te ajuda, é onde você pode encontrar a tua fé. E se você centra a sua fé, você sobrevive melhor. Muda os problemas? Não muda. Não muda. Mas você sobrevive melhor a eles. Obrigada.
Obrigada, Suzy. Obrigada Uma mesmo. honra. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo, porque eu amei, amei. Muito obrigada, Suzy, mais uma vez pela sua participação. E é isso, gente. A gente volta na semana que vem, naquele mesmo horário, 20h, também no Spotify. Mas tá aí, já envia esse link desse episódio para toda a sua família, para os teus amigos, para quem precisa entender um pouco mais de espiritualidade, tá? Um beijo. Até a próxima.